Era mais um dia comum quando meu irmão e eu resolvemos sair para lanchar. Estávamos caminhando pelo centro da cidade quando ele sugeriu parar numa lanchonete para comer uma coxinha. O preço era algo em torno de R$ 8, nada que parecesse absurdo para a maioria das pessoas. Mas eu, seguindo meus princípios de educação financeira, declinei educadamente. Não porque eu não tivesse o dinheiro, mas porque aquele gasto não estava planejado no meu orçamento do dia. A reação dele foi instantânea e desproporcional. Começou a rir alto, chamando a atenção das pessoas ao redor. Você não tem nem R$ 8 para comprar uma coxinha? Que situação, hein? Disse ele em tom de zombaria. As palavras dele ecoaram como se eu fosse algum tipo de fracassado financeiro, alguém que havia chegado ao fundo do poço. Ele continuou: trabalha o mês inteiro e não consegue nem comprar um lanche. Isso é ser pão duro demais, cara. Senti um misto de raiva e constrangimento. As pessoas ao redor olhavam com aquele ar de pena, como se eu realmente estivesse passando necessidade. Meu irmão, por outro lado, fez questão de comprar 2 coxinhas, uma Coca-Cola e ainda um pastel, tudo isso enquanto me lançava olhares de superioridade. Era como se ele estivesse provando algo, mostrando que ele sim tinha dinheiro para gastar, enquanto eu era o miserável que não podia nem comer um salgado. Aquele momento me fez refletir sobre como as pessoas julgam o sucesso financeiro dos outros. Para meu irmão e para muitos outros, ter dinheiro significava poder gastá-lo a qualquer momento, em qualquer coisa, sem pensar 2 vezes. A capacidade de consumir era vista como sinônimo de prosperidade. E quem recusava esse consumo, por qualquer motivo que fosse, era automaticamente categorizado como pobre ou miserável. Durante todo o lanche dele, continuei ouvindo comentários ácidos. Sério, você precisa se valorizar mais, a vida passa rápido demais para você ficar contando cada centavo, você trabalha para quê? Para não aproveitar nada? Cada frase era uma cutucada na minha escolha de vida financeira. Ele não entendia, e nem fazia questão de entender, que por trás da minha recusa havia uma estratégia muito maior do que simplesmente economizar R$ 8. O que ele via como mesquinice era, na verdade, disciplina. O que ele interpretava como pobreza era, na verdade, consciência financeira. Mas naquele momento, tentando explicar seria inútil. Pessoas que medem sucesso pela capacidade de gastar não conseguem compreender a mentalidade de quem constrói patrimônio. Para elas, você só chegou lá quando está ostentando, consumindo, mostrando. E eu, ali, recusando uma simples coxinha, era a personificação do fracasso aos olhos dele. Inscreva-se e ative o sininho, ou o algoritmo nunca mais vai te mostrar meus vídeos. Aguentei as provocações durante todo aquele dia. Quando chegamos em casa, meu irmão continuou com os comentários, agora na frente da família. Imagina, não quis nem comprar uma coxinha hoje. Tá difícil para ele, né? Alguns riram, outros ficaram constrangidos, mas todos me olhavam com aquela expressão de pena que eu tanto detestava. Era como se eu tivesse me tornado símbolo da falha financeira da família. Durante anos, mantive meus investimentos em sigilo. Sempre acreditei que dinheiro é um assunto privado e que não precisava provar nada para ninguém. Aprendi com mentores de educação financeira que verdadeiro patrimônio se constrói em silêncio, longe dos holofotes e das opiniões alheias. Enquanto outros ostentavam carros financiados e roupas de marca compradas no cartão de crédito, eu silenciosamente construía a minha independência financeira. Mas naquele dia, algo dentro de mim mudou. Não era sobre provar que eu tinha dinheiro, era sobre mostrar que existe uma forma diferente de encarar as finanças pessoais. Era sobre demonstrar que sucesso financeiro não se mede pela capacidade de consumir, mas pela capacidade de construir patrimônio e segurança para o futuro. Decidi que era hora de revelar o que eu havia construído ao longo dos anos. Peguei meu notebook e chamei meu irmão para conversar. A princípio, ele veio com aquele ar de superioridade, ainda rindo da situação da coxinha. E aí, vai me pedir emprestado para comprar o almoço de amanhã? Brincou ele, achando que continuaria sendo engraçado. Mas quando abri minha planilha de investimentos e comecei a mostrar os números, a expressão dele mudou completamente.
Mostrei meu portfólio de investimentos diversificado e Tesouro Direto, ações nacionais e internacionais, fundos imobiliários, CDBs, LCIs, LCAs, previdência privada e até algumas criptomoedas. Cada ativo tinha sido cuidadosamente selecionado, cada aplicação tinha sido fruto de estudo e planejamento. Não eram números modestos. Eram valores que representavam anos de disciplina, de recusar coxinhas, de evitar gastos desnecessários, de investir consistentemente todo mês. A cada número que eu mostrava, o silêncio dele ficava mais ensurdecedor. Aquele R$ 8 da coxinha que havia gerado tanta humilhação pela manhã agora parecia ridiculamente insignificante diante do patrimônio que eu havia acumulado. Mostrei também meus rendimentos mensais, que já ultrapassavam o salário de muita gente, mesmo eu ainda trabalhando normalmente. Expliquei como aqueles R$ 8 economizados ao longo dos anos, investidos corretamente, se multiplicavam através dos juros compostos. O silêncio que se instalou naquela sala era quase palpável. Meu irmão, que minutos antes estava rindo e fazendo piadas sobre minha miséria, agora olhava para a tela do notebook como se estivesse vendo algo surreal. Seus olhos percorriam os números 1, 2, 3 vezes, como se quisesse ter certeza de que não estava enganado. A boca dele se abriu algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Era a primeira vez em anos que eu o via completamente sem resposta. Isso é tudo seu, foi a primeira coisa que ele conseguiu perguntar, com a voz embargada. Confirmei com um aceno de cabeça. Expliquei que aqueles valores eram resultado de 7 anos de investimentos consistentes, de educação financeira aplicada na prática, de escolhas conscientes sobre cada centavo que entrava e saía da minha conta. Enquanto ele gastava seu salário integral todo mês em restaurantes, roupas, eletrônicos e entretenimento, eu destinava 40% da minha renda para investimentos. Mostrei a ele os gráficos de evolução patrimonial. Ele pôde ver claramente como o patrimônio havia crescido exponencialmente nos últimos anos, graças ao poder dos juros compostos. Aqueles pequenos aportes mensais que eu fazia religiosamente, mesmo quando estava apertado, haviam se transformado em algo muito maior do que a soma simples das partes. Era a mágica da disciplina financeira em ação. Expliquei também sobre os dividendos que eu recebia mensalmente de ações e fundos imobiliários. Valores que chegavam na minha conta sem que eu precisasse trabalhar por eles, fruto dos investimentos que haviam sido feitos no passado. Enquanto você dorme, seu dinheiro trabalha por você, expliquei. Era um conceito que ele nunca havia considerado. Para ele, dinheiro era algo que você ganhava trabalhando e gastava vivendo. A ideia de que o dinheiro poderia se multiplicar sozinho era completamente estranha. Mostrei minha reserva de emergência, que cobria um ano inteiro de despesas. Expliquei como aquela segurança me permitia dormir tranquilo, sabendo que se qualquer imprevisto acontecesse, eu estaria protegido. Enquanto isso, sabia que meu irmão vivia no limite do cartão de crédito, sempre um imprevisto distante de entrar em desespero financeiro. A diferença não estava na renda, porque nossos salários eram similares. A diferença estava nas escolhas. Ele finalmente perguntou: mas você não aproveita nada da vida? Era a pergunta que eu esperava. Expliquei que aproveitar a vida não significa gastar todo o dinheiro que você ganha. Expliquei sobre viagens que eu fazia pagando à vista, sobre hobbies que eu cultivava dentro do orçamento, sobre a paz de espírito que vem de ter controle financeiro. A verdadeira liberdade não estava em poder comprar qualquer coxinha a qualquer momento, mas em ter a opção de não trabalhar se eu não quisesse, em poder escolher meus projetos, em ter segurança para o futuro. Aproveitei aquele momento de abertura para compartilhar com meu irmão as lições de educação financeira que eu havia aprendido ao longo dos anos. Comecei explicando o conceito básico que mudou minha vida e a diferença entre ativo e passivo. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. A maioria das pessoas passa a vida acumulando passivos achando que são ativos. Aquele carro financiado que ele tinha comprado no ano anterior, por exemplo, era um passivo. Todo mês tirava dinheiro dele através da parcela do financiamento, do seguro, da manutenção, do combustível.
Ele achava que era um ativo porque tinha valor de revenda, mas na prática estava perdendo dinheiro todos os meses. Se ele tivesse investido aquele valor da parcela durante os 5 anos do financiamento, teria acumulado um montante significativo que estaria trabalhando a favor dele. Expliquei sobre a regra dos 50-30-20 que eu adaptei para a minha realidade. Ao invés de seguir o padrão de destinar 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para investimentos, eu inverti as proporções dos dois últimos. Destinava 30% para investimentos e 20% para desejos. Essa simples inversão fez uma diferença astronômica na minha capacidade de acumular patrimônio ao longo dos anos. Falei sobre a importância de pagar você mesmo primeiro. Muitas pessoas pagam todas as contas do mês e depois veem se sobra algo para investir. Eu fazia o contrário, e assim que o salário caía na conta, a primeira coisa que eu fazia era transferir o valor destinado aos investimentos. O que sobrava era o que eu tinha para viver. Isso garantia que os investimentos sempre aconteceriam, independentemente de qualquer outra coisa. Compartilhei com ele o conceito de custo de oportunidade, algo que revolucionou minha forma de ver os gastos. Toda vez que você compra algo, você está abrindo mão de investir aquele dinheiro e dos rendimentos futuros que ele geraria. Aquela coxinha de R$ 8, investida a uma taxa conservadora de 10% ao ano, se tornaria R$ 21 em 10 anos. Não era sobre os R$ 8, era sobre os R$ 21 futuros. Quando você entende isso, cada gasto se torna uma decisão muito mais consciente. Expliquei sobre diversificação, mostrando como meu portfólio estava distribuído entre diferentes classes de ativos, diferentes setores, diferentes níveis de risco. Não tinha todos os ovos na mesma cesta. Se um investimento performasse mal, outros compensariam. Era uma estratégia de proteção do patrimônio enquanto buscava crescimento. Meu irmão ficou fascinado ao entender que investir não era apenas colocar dinheiro na poupança, mas sim construir um portfólio robusto e diversificado. Naquele momento de conversa aberta, ficou evidente o contraste gritante entre nossos estilos de vida e as consequências de cada escolha. Meu irmão tinha um carro importado financiado em 60 vezes, morava num apartamento alugado em um bairro caro, usava roupas de marca, frequentava restaurantes caros todo final de semana e viajava para o exterior uma vez por ano, sempre parcelando tudo no cartão de crédito. Aos olhos da sociedade, ele era o bem-sucedido. Eu, por outro lado, tinha um carro popular quitado de mais de 10 anos, morava num apartamento simples que estava pagando, já tinha 60% quitado, usava roupas confortáveis sem me importar com marcas, cozinhava a maior parte das minhas refeições em casa e viajava dentro do Brasil para lugares que cabiam no meu orçamento, sempre pagando à vista. Aos olhos da sociedade, eu era o fracassado. Mas os números contavam uma história completamente diferente. Fiz as contas com ele ali mesmo. Mostrei quanto ele gastava mensalmente só com parcelas de financiamentos, cartões de crédito e cheque especial. O valor era assustador, representava quase 70% da renda dele. Ele estava preso numa armadilha financeira onde trabalhava basicamente para pagar dívidas de um estilo de vida que não podia sustentar. Enquanto isso, meus investimentos mensais já geravam uma renda passiva que cobria 30% das minhas despesas. Expliquei o conceito de liberdade financeira e como eu estava caminhando consistentemente em direção a ela. Mostrei minhas projeções, se continuasse no ritmo atual, em 10 anos eu poderia me aposentar se quisesse, vivendo apenas dos rendimentos dos investimentos. Meu irmão, no ritmo atual dele, estaria trabalhando até os 70 anos e ainda assim sem garantia de uma aposentadoria confortável, porque estava acumulando dívidas ao invés de patrimônio. A verdade dolorosa que ficou clara naquela conversa era que ele estava vendendo seu futuro para comprar um presente confortável. Cada parcela que ele assumia era um pedaço da sua liberdade futura que ele estava hipotecando. Enquanto isso, eu estava investindo no meu futuro, mesmo que isso significasse um presente mais modesto. A diferença fundamental estava na perspectiva temporal, ele pensava no hoje, eu pensava no amanhã. Mostrei também como a pressão social havia moldado as escolhas dele. Ele comprava coisas não porque realmente precisava ou queria, mas porque era o que se esperava dele. O carro importado era para impressionar colegas de trabalho.
As roupas de marca eram para se sentir aceito socialmente. As viagens caras eram mais para postar nas redes sociais do que para realmente aproveitar. Ele estava vivendo uma vida performática, onde a aparência de sucesso era mais importante do que o sucesso real. E isso tinha um custo financeiro e emocional altíssimo. À medida que a conversa progredia, algo interessante começou a acontecer. A postura defensiva do meu irmão foi gradualmente se dissolvendo. As piadas e provocações deram lugar a perguntas genuínas. Ele queria entender como eu havia aprendido tudo aquilo, quais livros eu tinha lido, quais cursos eu havia feito, como eu começara a investir. Pela primeira vez em anos, víamos conversando de verdade, sem julgamentos, sem competição. Contei a ele sobre minha jornada de educação financeira. Tudo começou quando eu estava com 23 anos e completamente perdido financeiramente. Vivia de salário em salário, sempre no vermelho no final do mês, sem entender para onde o dinheiro ia. Foi quando encontrei o livro Pai Rico, Pai Pobre numa promoção. Aquele livro foi um divisor de águas na minha vida. Abriu meus olhos para conceitos que eu nunca havia considerado. A partir dali, devorei tudo sobre educação financeira que consegui encontrar. Li dezenas de livros, assisti centenas de vídeos, fiz cursos online, segui investidores experientes, participei de comunidades de educação financeira. Aprendi sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre psicologia do dinheiro, sobre investimentos. Mas o mais importante, comecei a aplicar tudo aquilo na prática, mesmo começando com valores muito pequenos. Meu primeiro investimento foi de R$ 100 no Tesouro Direto. Lembro até hoje da sensação de ver aquele dinheiro rendendo, mesmo que fossem centavos por dia. Era a prova de que o dinheiro poderia trabalhar por mim. A partir dali, aumentei consistentemente meus aportes. Nos primeiros anos, investi apenas R$ 300 por mês. Depois foi para R$ 500, depois R$ 800. Hoje invisto mais de R$ 3.000 mensalmente, mas tudo começou com esses pequenos passos. Expliquei para ele que a maior barreira não era o conhecimento técnico ou o valor disponível para investir. A maior barreira era psicológica. Era romper com padrões de comportamento arraigados, com crenças limitantes sobre dinheiro, com a pressão social para consumir. Era ter a coragem de fazer diferente da maioria, de ser chamado de pão duro, de recusar convites caros, de não comprar a coxinha quando todos estão comprando. Compartilhei com ele meus erros também, porque os cometi vários. Investi em coisas que não entendia e perdi dinheiro. Fui ganancioso em alguns momentos e escolhi investimentos de alto risco que não deram certo. Mantive dinheiro parado na conta corrente por preguiça de investir. Gastei com coisas supérfluas que depois me arrependi. Mas cada erro foi uma lição valiosa que me tornou um investidor mais maduro e consciente. O importante era ter começado e ter persistido apesar dos tropeços no caminho. Aquela conversa que começou com humilhação sobre uma coxinha terminou sendo um dos momentos mais transformadores da nossa relação como irmãos. Meu irmão saiu dali com uma perspectiva completamente nova sobre finanças pessoais e sobre mim. Nos dias seguintes, ele me procurou várias vezes para fazer perguntas, pedir conselhos, entender melhor sobre investimentos. A admiração havia substituído o escárnio. Ajudei ele a fazer um diagnóstico financeiro completo. Listamos todas as suas dívidas, todas as suas despesas, toda a sua renda. O resultado foi chocante para ele, estava gastando 120% do que ganhava, complementando com cartão de crédito e cheque especial. Estava literalmente cavando um buraco financeiro cada vez mais fundo. Mas identificar o problema foi o primeiro passo para resolvê-lo. Juntos, criamos um plano de ação para ele sair dessa situação. O plano envolvia cortar gastos supérfluos, renegociar dívidas, vender alguns itens de luxo que ele não usava, e começar, mesmo que timidamente, a investir. Não seria fácil nem rápido, mas era possível. Calculamos que em 2 anos ele poderia estar livre das dívidas e começando a construir patrimônio de verdade. A expressão de esperança no rosto dele quando viu que havia uma saída foi emocionante. Nos meses seguintes, acompanhei de perto a transformação dele.
Vendeu o carro importado e comprou um popular à vista, eliminando uma parcela pesada. Mudou para um apartamento mais simples e barato. Começou a cozinhar mais em casa. Cancelou assinaturas que não usava. Cada pequena mudança era uma vitória. E o mais importante, começou a investir seus primeiros R$ 50 por mês. Era pouco, mas era um começo, era a semente da mudança. A história da coxinha virou uma piada interna entre nós, mas agora com um significado completamente diferente. Sempre que um de nós está prestes a fazer uma compra por impulso, o outro pergunta: é realmente necessário ou é só uma coxinha? Virou nosso código para questionar se aquele gasto realmente faz sentido ou se é apenas consumo impulsivo disfarçado de necessidade. É um lembrete constante das escolhas que fazemos todos os dias. Hoje, quando olho para trás, agradeço por aquele momento de humilhação. Ele foi o catalisador para uma conversa que precisava acontecer há anos. Foi o que finalmente abriu os olhos do meu irmão para a importância da educação financeira. E me ensinou que às vezes precisamos mostrar nossos resultados não por vaidade, mas para inspirar e ensinar aqueles que amamos. Aquela coxinha de R$ 8 acabou tendo um valor muito maior do que imaginávamos. Ela comprou uma lição de vida que mudou nossa relação e nosso futuro financeiro para sempre.